Olá, colegas. Sou a professora Marielle Lima, licenciada em Matemática e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Docências em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal do Pará. O trabalho que apresento aqui é fruto de minha pesquisa de dissertação sob orientação do professor Dr. Arthur Machado, com o título Contribuições das avaliações externas para as avaliações internas. Esta pesquisa ela tem um cunho qualitativo, é oriunda dos anseios de professores de educação básica e busca promover o desenvolvimento profissional. Ela está ambientalizada em Abaetetuba, município onde resido e trabalho, está a 115 quilômetros de Belém, capital do estado do Pará. É um município com uma vasta rede hidrográfica, são 72 ilhas, o oitavo com o maior número de população morando na zona rural. Esta alta demanda exige a oferta de vários serviços públicos, entre eles a educação. Foi a partir dessa realidade que o governo do estado do Pará, em parceria com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, instalou o Sistema de Organização Modular de Ensino, um projeto da Secretaria Estadual de Educação que oferece educação anos finais do ensino fundamental e ensino médio à zona rural de 91 municípios no estado do Pará. Em Abaetetuba, o SOME está presente desde 96, atendendo 21 localidades entre ilhas e ramais. As disciplinas são ofertadas por módulos com duração de 50 dias, e dentro deste módulo nós temos 2 avaliações e uma recuperação. São 4 equipes que compõem um circuito, e dentro de um circuito elas se revezam entre 4 localidades. O circuito completo, 4 localidades completas, completa o nosso ano letivo, fecha o nosso ano letivo. Bem, nós estamos falando de zona rural, portanto, é uma realidade dos professores do SOME em morar nessas localidades, né, durante o módulo. Isso faz com que nós tenhamos uma experiência com a comunidade escolar daquela localidade, ouvindo suas dificuldades, seus anseios, e partilhando também os nossos anseios enquanto professores. E foi a partir dessa escuta e dessa experiência e vivência que eu pude tomar corpo, tomar forma a minha pergunta norteadora desta pesquisa, porque vi os anseios dos professores em relação às avaliações em larga escala. Então, como pergunta norteadora desta pesquisa, eu trago quais as contribuições das avaliações externas, em especial a avaliação do SAEB, para as avaliações em sala de aula. Como objetivo geral, tenho investigar em que termos as avaliações externas, em especial a avaliação do SAEB, podem contribuir com as práticas de ensinar, aprender e avaliar de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. E como objetivo específico, mapear as relações dos professores com as práticas avaliativas da e para as aprendizagens. Propor intervenções pedagógicas que norteiem as ações avaliativas desses profissionais e promover, a partir desse levantamento, um curso de formação continuada em serviço. Eu faço, com a estrutura desse curso, um levantamento, um estudo sobre avaliação, né? Um contexto histórico, como prática escolar, como definição. E como definição, eu trago esta definição de Lucchesi. Entendemos a avaliação como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão, o que mostra o quanto a avaliação é importante para a prática educacional, porque ela norteia as decisões dentro e fora de sala de aula. A avaliação como prática histórica, processos seletivos de controle ou a avaliação da aprendizagem sempre estiveram associados às atividades humanas em suas múltiplas dimensões. A avaliação como prática escolar. A avaliação ela traça uma relação entre o ensino e a aprendizagem de forma intencional, uma vez que o ensino ele é intencional, então a avaliação ela também deve ser assim, intencional, e ativa, recolhendo informações
sobre a aprendizagem e direcionando a prática educativa. A partir da LDB de 96, a avaliação deixa de ser concebida como um julgamento seletivo e passa a ser entendida como um diagnóstico. E ela é fortalecida pela BNCC ao buscar formar o aluno na sua integralidade. A função da avaliação, segundo Mendes, está na forma como um aluno aprende, sem descuidar da qualidade do que ela aprende. A prática avaliativa, ao longo do tempo, segundo Guba e Lincoln, ela sofreu muitas mudanças devido ao histórico, ao contexto histórico e social a que ela está inserida, correntes filosóficas, entre outros. Para estes autores, a avaliação ela passou por 4 gerações: medida, descrição, juízo de valor, e a qual nós vivemos hoje, que é a alternativa, onde a complexidade progride ao longo do tempo. E eu digo que, além da complexidade, os objetivos dessas avaliações também evoluíram ao longo do tempo. Bem, falando em complexidade, o processo avaliativo ele é complexo, ele envolve vários instrumentos, e por isso ele também tem devolutivas diferentes para cada ente com o qual ele se relaciona. Segundo Domingos Fernandes, ele tem devolutivas diferentes a governos, escolas e gestores, professores, pais e alunos. A avaliação de aprendizagem, ela também passa por 3 momentos. Antes do ensino, com a avaliação diagnóstica, que define quais as aprendizagens já consolidadas daquele aluno. Durante o processo de ensino, quando se utiliza vários instrumentos avaliativos, conhecida como a avaliação formativa. E ao final do ensino, quando é preciso resumir as aprendizagens em conceitos ou notas. E aí nós temos a avaliação somativa, uma avaliação que está mais próxima de fins administrativos, por conta deste resumo da aprendizagem. A mesma informação recolhida, do mesmo modo, chamar-se-á formativa se for usada para apoiar a aprendizagem, o ensino, ou somativa se não for utilizada deste modo, mas apenas para registrar e reportar. Isso é uma citação de Harley. E com isso nós entendemos que tanto a avaliação somativa quanto somativa, elas são igualmente necessárias, importantes, rigorosas. E o que as difere são suas finalidades. Eu busquei em programas de mestrado profissional pesquisas sobre o tema avaliação externa e SAEB. E foram poucas, são restritas essas avaliações. Porém, as encontradas relatam a dificuldade dos professores em compreender a finalidade e a dinâmica do SAEB, o receio dos pesquisadores em que as escolas reduzam suas matrizes de referência, os seus programas à matriz de referência do SAEB e uma demora na divulgação dos resultados desta prova. Além dessas queixas, também falta formação específica e permanente que possibilita a este professor apropriar-se dos dados gerados por essas provas, correlacionar com o seu trabalho e redirecionar o seu fazer pedagógico de forma a garantir os objetivos previstos. Quanto mais avaliadores forem os profissionais da avaliação e, como tal, competentes e íntegros, menos necessário será dissociar o formativo e o certificativo, segundo Pernod. Ou seja, os professores têm que ter domínio dos processos avaliativos para que mantenha uma coerência entre como se ensina e como se avalia. Diante de todo esse levantamento, eu proponho um curso de formação de forma colaborativa, norteado pela Base Nacional Comum dos professores da educação básica. E dentre as competências, eu cito a prática profissional. Dentro da prática profissional, ele define como diretriz avaliar a aprendizagem e o ensino. Então, isso já traz a importância de saber avaliar. Esse curso também embasado por Nova e Alarcão, permite também ampliar o debate sobre as avaliações externas e está previsto de acontecer em 5 encontros de 20 horas cada. A expectativa é que este curso permita rever a metodologia avaliativa utilizada nas escolas e construir de forma crítica e colaborativa um parecer sobre as contribuições das avaliações externas
para as avaliações internas, gerando, a partir dessa experiência, um guia de formação de professor em serviço.